palavra de hoje, ela veio ao meu coração com esse multitema. Diga comigo assim, conselhos. Conselhos. Vocês estão aí, gente? Vocês estão bravos que eu pedi para vocês sentar juntinho? Conselhos, aleluia. E olha, o mundo diz que conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Não é verdade? Mas a Bíblia, não, amém nada. Isso não é amém. A Bíblia mostra que é o contrário. A Bíblia fala que conselhos são bons. Só que existe um detalhe. A gente precisa saber de quem a gente pega o conselho. Porque aqui na própria Bíblia, no Salmo número 1, ele já começa a falar, né? Salmo 1, no verso 1 e o verso 2, diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então você entende comigo que conselhos são bons. E nós precisamos, no nosso dia a dia, ouvir alguns conselhos. E mexendo em algumas coisas lá em casa, alguns estudos que eu já dei, eu peguei esse estudo hoje de novo para nós conversarmos um pouco sobre 7 conselhos. 7 conselhos que, se nós colocarmos na nossa vida diária, nós vamos conseguir nos aproximar mais de Deus. E isso é bom, porque nos últimos dias nós temos visto realmente que a igreja, as pessoas têm se distanciado de Deus. E nós precisamos aprender, como servo do Senhor, a estar mais pertinhos dele. Aleluia! Como é bom estar perto de Deus, amados. Não é bom? Não é bom estar perto do seu irmão? Não é bom? Então é bom estar perto do Senhor também, aleluia! E o primeiro conselho, ele é um conselho essencial. E o conselho nessa noite para nós é o seguinte: esteja preparado para a volta de Yeshua. Mateus capítulo 25, verso 10. Mateus 25, 10 diz: E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Olha que interessante. Nós, aqui na Igreja Eliahu, né, como cristãos, nós cremos que Yeshua vai voltar. Você crê que Yeshua está voltando? Só que é um detalhe, a gente crê. Só que a gente vive pensando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Só que essa preparação para a volta de Yeshua precisa ser em 2 níveis. Primeiro nível, eu preciso realmente acreditar que Yeshua vai voltar, a trombeta vai soar e seremos arrebatados. Agora, eu também preciso acreditar que eu vou morrer um dia. E eu não sei que dia é. Alguém que sabe? Então o que a gente precisa fazer todo dia? Viver uma vida que nos prepare para que, se eu morrer hoje, ou se Yeshua voltar hoje, eu irei estar com ele de qualquer jeito. Porque o problema é que a gente não pensa nisso, amados. A gente medita na nossa vida, né? Eu estava pensando nisso, 42 anos, uau, que eu fiz, né? A vida passa assim, ó. E aí eu não sei, vou viver 60, 80, 100, eu não sei. Mas o que eu sei é que se Jesus não voltar, eu vou morrer. E aí, se eu vivo uma vida diária, onde eu não penso, onde eu não procuro estar tendo uma vida com o Senhor Jesus, é muito perigoso, porque realmente ele pode voltar, ou eu posso morrer, e eu posso ficar por aí. Quando ele realmente eu ressuscitar, e ele voltar, eu posso me perder, porque eu não me preparei. E como que a gente se prepara para estar com o Senhor Yeshua? A Bíblia fala sobre essa mulher, sobre essas virgens, né? Em Mateus 25, 10, que é uma parábola que todo mundo conhece. A Bíblia fala que tinha 5 virgens o quê? Prudentes, que tinham azeite. E 5 virgens que não tinham azeite suficiente. Elas tinham ali a lâmpada acesa, mas de repente o azeite acaba, elas vão buscar. E a Bíblia fala que quando elas voltam, elas batem na porta, e a porta estava o quê? Fechada. E nós não sabemos quando a gente vai morrer, mas o fato é que nós precisamos viver todo dia uma vida que nos prepare para estar com o Senhor Jesus. A vida está aí, gente. Doença está aí. Infelizmente, aqui, graças a Deus, não, né? Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, pessoas morrem com bala perdida, tiroteio, atropelamento. Pastor, você está vivendo falando a opção de desgraça hoje? Não, eu estou mostrando que a gente pode deitar hoje e não acordar amanhã.
Quem dera se Deus nos avisasse, né? Como ele avisou o rei Ezequias, como ele avisou Moisés. Quem dera se Deus chegasse e falasse assim, filho, se prepare porque daqui a um tempo eu vou te levar. Aleluia! Porque ia dar tempo. Vamos preparar melhor, aleluia, o Senhor vai me buscar. Mas não, não é uma regra para todo mundo. Algumas pessoas, Deus ele vai lá e avisa porque ele quer, mas não é para todo mundo. Então o que eu preciso fazer todo dia? Todo dia levar uma vida que agrade ao Senhor. Todo dia levar uma vida que eu tenha realmente certeza. Se Jesus voltar hoje, se alguma coisa ruim acontecer hoje, se eu deitar a sepultura hoje, eu estarei com o Senhor para todo sempre. É um conselho. Um outro conselho muito prático para nós que somos cristãos. Está aqui no livro de Efésios, capítulo 5, verso 18. Efésios 5, 18. Texto muito conhecido por nós todos, mas que às vezes a gente não vive, né? Às vezes a gente não entende muito bem o que está escrito aí. Olha o que diz aí, Efésios 5, 18. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Outro conselho para nós, e aí como que nós vamos ter uma vida preparada para a volta de Yeshua? É como esse texto diz em algumas outras traduções. Não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está conosco todos os dias, aleluia. É ele que nos guia, é ele que nos ensina, é ele que nos conduz a toda a verdade. Só tem um detalhe, a Bíblia nos mostra isso, a gente que tem que buscar, a gente que tem que clamar, a gente que tem que estar cheio dele. A gente hoje quer estar cheio de tanta coisa, cheio das verdades, cheio de seguidor nos aplicativos, cheio de dinheiro, cheio de tanta coisa, mas nós esquecemos que o essencial é estar cheio do Espírito Santo. Porque é ele que vai nos conduzir à presença do Pai todo dia. É quando você está cheio do Espírito Santo que você vai fazer uma caquinha, uma coisa errada, e aí quando você vai fazer, ou até mesmo você já fez, o Espírito Santo de Deus que te incomoda. É ele que fala contigo assim, isso aí não tá bom não, não faz isso não que não é bom. Aí você pega e fala assim, opa, é verdade. Você já teve essa sensação? Quem já teve a sensação? De querer fazer uma coisa errada. E a hora que você vai fazer, ou você está pensando naquilo, vem aquele incômodo, tipo assim, isso não é bom. Aí você recua. É o Espírito Santo de Deus nos avisando. É o Espírito Santo de Deus nos ensinando. O outro conselho que eu tenho para nós nessa noite é um conselho prático. Nós precisamos valorizar o nosso trabalho. Colossenses 3:23 diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Amados, eu já tive muito problema com isso. Às vezes eu achava que Deus poderia mudar a minha história, Deus poderia fazer coisas para mim, comigo, mas eu no meu trabalho, eu era terrível. E aí já como crente, às vezes como pastor, era mal-humorado, não fazia o que tinha que fazer, fazia as coisas tudo da forma errada. E aí, quando eu entendi esse texto, que é um dos textos que o pastor fala muito aqui, que eu comecei a aprender que eu não trabalho para as pessoas, mas que quando eu faço alguma coisa, eu tenho que fazer como se fosse para Deus, as coisas na minha vida foram mudando, foram acontecendo. E Deus começou a me honrar através disso, porque eu não fazia o trabalho, porque, assim, realmente a gente olha para o patrão, a gente olha para as pessoas, você fica bravo, você fica irritado com as coisas, mas eu comecei a falar assim, beleza, eu não vou trabalhar pensando nisso, vou trabalhar pensando como se eu estivesse trabalhando para Deus. E as coisas começaram a fluir, porque eu começava a me dedicar melhor, eu começava, a estar melhor, a sorrir mais, a fazer o que Deus queria. E isso aqui também tem a ver com a igreja. Nós aqui, somos voluntários dessa obra para a glória de Deus. Nós fazemos tudo aqui porque o Senhor nos escolheu, nós somos voluntários. Então, quando nós estivermos aqui também na igreja fazendo, façamos com amor. Vai limpar um chão, limpa com um sorriso no rosto, sabe? Vai vir aqui na frente ter uma oportunidade, vai vir aqui orar como a nossa irmã Cida veio, vai vir aqui às vezes servir uma ceia, vai vir aqui ficar na porta, não interessa o que você vai fazer, faça, mas faça como se realmente como se não, faça para Deus, porque Deus está neste lugar. Ele é o dono desta obra, não somos nós. E vai chegar um dia que eu creio que realmente nós vamos fazer coisas para Deus que você vai olhar e falar, meu Deus, olha só, como é bom fazer coisas para Deus. Você já parou para pensar que é um privilégio? A Bíblia fala que os anjos, já pararam para pensar nos anjos?
Eu nunca vi um anjo, assim, né? Como algumas pessoas dizem que um anjo é. A gente tem um vislumbre de um anjo em Isaías 6, quando ele fala, né, que os anjos estavam ali, as suas asas, os anjos voavam. Você fica pensando mais ou menos como é. Mas você já pararam para pensar que os anjos são muito melhores do que nós? Em sentido do aspecto de um anjo? Parar para pensar um anjo pregando a palavra do Senhor? Se ele estivesse aqui pregando, ninguém ia querer me ouvir, nunca mais na vida. Porque um anjo deve ser uma coisa maravilhosa. Mas a Bíblia nos ensina, nos mostra que Deus ele não escolheu os anjos para esta obra. Os anjos são para outras coisas, mas para estar na presença de Deus, para adorar, glorificar, pregar a sua palavra e fazer a sua vontade, Deus chamou nós, seres humanos. Eu e você, irmãos, aleluia. Por isso, dê glórias a Deus por estar na presença dele, amém? Olha, conselho para nós, mais um. Confie única e exclusivamente no Senhor. Jeremias 17:5. Pastor, mas eu não posso confiar em ninguém. Bom, Deus está nos mostrando aqui, ó, para nós confiarmos unicamente nele. Jeremias 17:5. Olha o que diz. Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Então, esse texto está nos mostrando que quando nós confiamos em nós, quando nós confiamos em outras pessoas, quando nós realmente confiamos apenas nisso, nós incorremos em maldição. Olha que interessante, quando faz da carne o seu braço, quando eu confio que eu, como ser humano, posso resolver tudo, e o meu coração se desvia do Senhor, eu me torno maldito. Mas o texto nos mostra que a minha confiança, né, está em quem? Deus. Sabe por quê? Eu tenho aprendido, não apenas nesses últimos dias, mas eu tenho realmente meditado, e eu conheço pessoas que têm dinheiro, são abençoadas, são bem-sucedidas. Mas chega um momento da vida, amados, que tudo isso... Eu tinha um folheto, antigamente, que eu gostava muito, que fala assim, ele, resumindo o folheto, né? Ele fala assim, dinheiro compra o remédio, mas o dinheiro não compra a saúde. O dinheiro, ele compra a casa, mas o dinheiro não compra um lar. O dinheiro, ele compra, né, pessoas, porque compra, pessoas se vendem, mas o dinheiro não compra amizade. Então, ter dinheiro é bom, mas nós devemos aprender realmente a crer e a confiar que uma hora o dinheiro vai acabar. Uma hora a doença chega, uma hora as circunstâncias acontecem, e eu preciso confiar plenamente, como nós falamos do primeiro conselho, em Yeshua, porque a única certeza que eu tenho é essa: um dia eu quero e vou estar com ele para tudo sempre. Então nós temos que buscar o Senhor e confiar nele, amados. É fácil. Vou ser sincero para vocês, às vezes não. Tem horas que a gente quer, como diz o texto, fazer com a nossa mão, resolver com o nosso braço, resolver a situação, mas o Senhor é maravilhoso, porque ele, em vários textos da Bíblia, ele mesmo fala assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E sabe o que eu tenho aprendido? Às vezes Deus te deixa no deserto mesmo, Deus te deixa sozinho. Numa situação para você aprender, porque a gente é teimoso, irmão. E eu e minha esposa conversam umas vezes que Deus às vezes nos coloca em situações. Aí, como alguns pastores pregam, aí Deus quer te ensinar uma lição naquela situação. Você briga com Deus, você faz tudo que tem que fazer de errado. Você não aprendeu a lição. Aí o que Deus faz contigo? Volta de novo. Aí você vai de novo. Falei com ela, não, chega. Cansei de voltar na fila. Dessa vez, vamos aprender a lição. Vamos realmente confiar nele, vamos realmente deixar Deus fazer o que ele quer fazer. Confia no Senhor, porque ele é a nossa esperança, amém, queridos? Então vamos aprender a confiar nele. Outro conselho prático, delicioso, maravilhoso, que nós ensinamos aqui, e realmente é uma coisa que você precisa acreditar, e graças a Deus, porque vocês estão aqui nessa noite, mas você não pode deixar isso vazar e sair do seu coração, que é: não deixe de congregar. Valorize a sua igreja. E aí você já sabe de qual é o salteado, que está escrito em Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10, verso 25. Muita gente tem deixado de congregar, irmãos.
Muita gente tem aí essa coisa de agora de desigrejados, muita gente tem estado chateado com a igreja, muita gente tem estado magoado, muita gente está em casa e não quer estar na presença de Deus. Mas olha, a Bíblia já nos mostrava isso, né? E olha que se isso, né, realmente está na palavra do Senhor, naquela época isso já acontecia. Então nós temos que buscar o Senhor e termos força. Olha o que diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, né? Às vezes façamos correções, né? Chamamos a atenção do irmão com amor. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amados, se quando a palavra do Senhor foi escrita aqui em Hebreus, o escritor já tinha essa percepção que o dia do Senhor se aproximava, imagina hoje. Imagina anos depois. O dia do Senhor se aproxima, você crê? Yeshua está voltando, aleluia. É cada coisa que a gente está vendo hoje em dia, meus irmãos, que é só o sangue do Cordeiro. Então nós cremos, então, a cada dia mais, ao invés de eu sair para fora da igreja, eu tenho que vir para dentro. Eu tenho que aproveitar, eu tenho que ter comunhão com os irmãos, eu tenho que estar na presença do Senhor. Eu não posso deixar que isso me desanime. Eu tenho que realmente estar na casa dele a cada dia mais. 1 João, capítulo 4, verso 7. Um outro conselho para nós. E esse é um conselho que o próprio Senhor Jesus e Yeshua reforçou. E é um dos conselhos que realmente está na Torá do Senhor, que é: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amados, nós temos que nos amar sinceramente. Sabe o que é amar sinceramente? Amar sinceramente, às vezes, você vai escutar o que você não quer. Amar sinceramente não é olhar, né, igual o pastor Jimson. E aqui eu quero realmente dizer isso, que eu hoje, né, como homem, amo realmente ter a amizade dele, porque o amor dele por mim não é aquele amor de passar a mão na minha cabecinha, pastor Michael, você está fazendo coisa errada, vamos melhorar. Não, o amor dele era às vezes puxar a orelha, dar soco na cara, sabe, fazer coisa assim mesmo, corrigir, pegar na minha orelha, pegar na minha mão, tá errado, igual, sabe, com criança, né, tá errado. Mas isso eu aprendi que é um amor de verdade, porque quando você ama alguém, você não pode deixar com que a pessoa, ela tá caminhando, ela tá indo pro buraco. Aí você ama tanto, você pensa assim, problema dela, deixa aí para lá. Não, quem ama de verdade vai lá e fala assim: filho, não, é um buraco, vem cá, vou te ajudar. E eu aprendi realmente a amar pessoas, a amar almas, aqui na Igreja Eliahu. E aprendi realmente com o nosso pastor. Aprendi a amar cada um de vocês, porque ele me amou, porque Deus me amou, e eu aprendi que nós somos pessoas diferentes, então eu aprendi que eu preciso amar você. E como igreja nós precisamos nos amar. Porque vai ter dia que um vai pisar no calo do outro. Porque nós somos pessoas, nós somos seres humanos. Vai ter dia que você vai olhar para um e aquela pessoa está com a cara meio atravessada. Vai ter dia que você vai olhar para o outro e o outro não está bem. Mas quando eu entendo que eu tenho que amar você, independente de como você é ou quem você é, eu realmente passo a te amar e a valorizar. Porque olha o que está escrito: quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se eu amo vocês, se nós estamos aqui na presença de Deus, é porque o amor dele está em nós, amados. E olha, a sua igreja, as pessoas aqui da nossa igreja, as pessoas do mundo, elas precisam do amor. E aqui eu quero falar uma coisa para vocês, que ontem, infelizmente, nós tivemos que enterrar uma grande amiga minha, a pastora amiga nossa. E uma das coisas que eu aprendi com essa mulher foi que como Deus realmente usa pessoas para nos amar, nos abençoar. Ontem eu fui no velório dela e pensa num lugar cheio, lotado de pessoas. E essa pastora, né, a Ana ontem até escreveu no status dela, antes dela conhecer a Ana Paula, antes de ir à rua, há muitos anos atrás, antes de Sara, a gente sentava para orar. Por isso, pastor, oração faz diferença. Continuamos insistindo. A gente sentava para orar. A gente sentava para conversar. Ela tinha um lugarzinho na casa dela lá que a gente ia lá, sabe? Como uma mãe, né? Agora a mãe branquinha que ela era. Pegava, conversava, pastor, vamos tomar um café. Como era gostoso, porque as nossas conversas eram isso, tomando café e falando de Deus. Tomando café e falando das coisas. E aí, infelizmente, ela foi acometida de uma doença. E
Eu me lembrei dela de novo, né? Porque tinha um tempo que a gente não conversava. Fui, me reaproximei dela. Ela mesmo doente chegou aqui em casa, anda nessa situação. Ela numa situação pior que a nossa. Ela se sentou na nossa mesa, conversando, sorrindo, ainda ensinando a gente lição de fé ainda, dizendo Deus é bom, dizendo Deus pode mudar as circunstâncias. Se Deus quiser, Ele pode fazer coisas grandiosas. Eu falei, eu olhando para ela assim, né? Falando, amém. E aí a situação piorou, infelizmente. Mas sabe o que eu achei maravilhoso? Agora eu vou dizer para vocês como amar alguém, ser amado é bom. Ela piorou e eu falei, né, com os pastores aqui, falei, estejam orando pela pastora, eu vou lá na casa dela fazer uma visita. Fui lá, ela já estava bem debilitada, ela já não estava conseguindo falar direito. Ela estava tomando morfina, estava deitadinha na cama dela. Eu cheguei, olhei para ela, deitadinha, sabe, realmente com amor. Fico brincando com ela, fazendo um carinho assim, né, nos cabelinhos brancos dela. Como uma pessoa realmente amada. E aí, sabe o que foi interessante? Que eu falei com ela assim, eu vim te ver, tá? Não fala nada, não. Mesma coisa de falar, né? Fala. Ela começou a falar das coisas, mesmo com a dificuldade dela, começou a falar de Deus comigo. Ela começou a falar, olha, eu tô passando por isso assim, porque Deus está comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei, Jesus amado. E aí, conversando com ela, eu falei com ela assim, olha, eu não sei se você vai sair dessa. Humanamente falando, não vai. Mas uma coisa eu tenho certeza, que um dia nós vamos estar juntos na presença do Senhor e lá não vai ter doença, não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter doença, vamos estar juntinhos, adorando ao Senhor. E aí, como nós tínhamos a mania do café, ela debilitada. Eu falei com ela assim, ó, você me deve um café, tá? Melhora pra gente tomar um café. Ela falou assim, ela já nem se alimentando direito. Ela pegou e falou assim, por que não agora? Eu falei, o quê? Ela falou, vamos tomar um café agora. Eu falei, então vamos. Ela fez a nora dela fazer um cafezinho. Com dificuldade, ela se sentou na cama, pegou a xicrazinha dela ali. E sabe como eu saí dali feliz da vida, sabe? Honrado. Porque eu não sou nada, mas depois ontem o filho dela, a nora dela me abordaram, me abraçaram. E eles falaram assim, olha, de todas as pessoas que foram lá, a pessoa que ela mais falou, que ela ficou feliz, foi você. A pessoa que ela comentou com todo mundo, o pastor Mike veio aqui. Então, sabe o que eu me senti amado por ela? Vou guardar no meu coração o amor dela pela minha vida, o amor dela como pastora, como amiga. Guardar boas lembranças. Mas me fez pensar nisso, que quando a gente ama alguém, amados, é isso. É você estar com a pessoa na situação difícil, você abraçá-la, é você estar com ela ali em tudo e realmente, olha que interessante, que simplicidade, eu vou guardar isso no meu coração, um café. A última coisa que eu fiz com ela na vida dela. Com certeza, não sei se outras pessoas tomaram um cafezinho com ela, eu acredito que não, mas a última pessoa que sentou com ela, debilitada, para tomar um café, fui eu, fiquei feliz demais. Ontem fomos no enterro dela, é triste essa situação, a gente quer que a pessoa melhore, mas o Senhor a levou para descansar. Mas eu fiquei em paz. Eu falei com meu pastor isso ontem. Semana passada, quando eu ouvi a notícia, chorei, me entristeci, mas ontem, quando chegou a notícia, respirei fundo e falei amém. Ela se foi. E um dia eu também vou ir. Não sei quando, não sei como, mas um dia eu também creio que o Senhor também vai me recolher para estar com Ele uma hora. Para quando ele voltar, eu realmente possa estar com Ele. É a realidade das nossas vidas, entende? Só que amar condicionalmente é isso. E o detalhe é que a nora dela falou comigo ontem, falou assim, ó, o que o Senhor precisar, você me fala. Porque antes dela partir, a última coisa que ela falou assim, tudo que ele e a família dele precisarem, vocês abençoem. Ela numa situação difícil, pensando em abençoar os outros ainda. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Ela numa situação complicada, querendo abençoar as pessoas. Eu falei, glória a Deus, que coração, que mulher abençoada. Foi realmente uma serva do Senhor, que o Senhor recolheu. Então nós temos que amar sinceramente, não olhando uns para os outros apenas, sabe, aquilo que às vezes você não gosta na pessoa, mas amar porque nós somos servos de Deus e o Senhor nos amou.
E olha, hoje eu posso dizer com sinceridade, né? O Diego falou aqui outro dia, né, sobre a Juliane, que ele tinha dificuldade de dizer que amava. Eu tinha também. Não apenas dizer que amava minha mãe, minha filha, minha esposa, não. Eu tinha dificuldade de dizer para pessoas isso. E hoje eu digo aqui de púlpito, né? Amo todos vocês. Amo vocês, irmãos, tá? Amo vocês, né? Mas, como diz, né? Pastor Jim ficou inventando essas coisas aí, eu dou beijinho no rosto dele mesmo, tô nem aí, entendeu? É, aqui tem esse negócio de ósculo santo. E a gente é homem, ô glória! Então, são coisas assim que me fizeram pensar, que são conselhos que aparentemente parecem bobos, mas não. Quando nós aprendemos a amar, nós aprendemos a ver a diferença do próximo e a acolhê-lo para juntos alcançarmos aquilo que Deus tem. E olha, nós temos falado isso aqui, a nossa igreja é uma igreja grande. Isso aqui hoje é só um momento. Vai chegar um dia que você vai olhar para trás realmente assim, e você não vai ter escolha, porque você vai ter que sentar na frente, porque não vai ter outra opção, tá bom? Aí você vai olhar assim e falar: meu Deus, lá no dia 20 de maio de 2025, éramos apenas alguns na igreja de Arru. Hoje, eu não consigo nem enxergar os irmãos, tem que olhar assim, nem sei quem é lá sentado lá no fundo da igreja, não dá nem para ver quem é. Mas glória a Deus, porque Deus fez a igreja crescer. Porque sabe qual é a receita de nós fazermos a igreja crescer? Primeiro, você está aqui, aleluia. Segundo, amar uns aos outros. Cuidar uns dos outros. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandiosas. E o último conselho, mas não menos importante, que eu acredito que é o que fecha tudo isso, que é o que nós ensinamos aqui, que é o livro do nosso querido Tiago 1:22. Tiago 1:22. E sabe qual que é o último conselho para nós? Ame a Torá, a palavra de Deus, e obedeça. Tiago 1:22 é o nosso carro-chefe, né? Dessa igreja, assim, falada por todos nós. E é uma coisa que nós devemos entender e realmente colocar em prática, que é não apenas sermos ouvintes, mas nós sermos o quê, queridos? Praticantes. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha que seriedade isso, né? As pessoas não praticam achando que estão enganando o pastor Mike, pastor James, pastor Alaí, pastor Vitor, né, pastor Daniel. Não. Quando você não pratica, você está enganando a quem? Quando começou essa questão que nós ensinamos aqui na igreja a lei alimentar, durante um tempo, eu confesso que nós fazíamos porque a gente queria agradar o pastor. Pastor James estava junto? Não, isso eu não como, não. Pastor James não estava? Eu estava enganando quem? Ele? Não. Eu estava enganando a mim mesmo, bobo. Ou faz, ou não faz. Por que eu vou ficar com essa palhaçada? Hoje a gente aprendeu isso, a realmente amar aquilo que está escrito na Bíblia e obedecer. E olha que interessante, quando eu não faço o que a Bíblia está mandando, eu não estou enganando ninguém não, gente. Eu não estou, sabe, vou enganar o meu irmão. Não, eu estou enganando a mim mesmo, estou sendo bobo, trouxa. Porque eu estou fazendo uma coisa que... Para quê? Não é muito mais simples eu ir lá e obedecer de uma vez? E aqui nós ensinamos isso através da palavra. Todo sábado pela manhã, graças a Deus, nós temos o ensino da Torá, que nos ensina a caminhar. Ó. E aí, esse último conselho, ele fecha com o primeiro. Porque como que eu vou saber e como que eu vou ter uma vida reta para que quando Yeshua voltar? Escondendo o que? A palavra do Senhor dentro de mim, para que eu não peque. E quando eu seja induzido ao pecado, eu me lembro da palavra dele. Então, quando você pratica a palavra do Senhor, amados, é maravilhosa. E aqui eu quero te fazer pensar numa coisa. Você vai e cisma aí, né? Que quer ir para academia, né? A nossa pastora vai na academia, o Reginaldo estava lá, ou eu também, que não vou na academia, mas treino outros esportes, né? O Ranieri. E aí você pensa assim, bom, vamos colocar, né, uma coisa que eu tenho feito. Eu vou praticar o boxe. Beleza. A partir de agora, eu vou fazer o boxe. Aí, eu estou dizendo isso, tá? Aprendo tudo do boxe ali, aprendo tudo que eu preciso. Aprendo tudo.
Tenho uma luva, tenho um saco de boxe, tenho tudo. E aí, tá tudo lá em casa. Tudo empoeirando. Eu olho para aquilo assim, mas eu não vou lá, não pego a luva, não vou treinar. Eu não pratico. Eu estou enganando a quem? A mim mesmo. Gastei dinheiro à toa. Agora, quando eu quero praticar o esporte, eu vou treinar, praticá-lo, colocá-lo em prática aquilo que eu realmente quero fazer, e não apenas ouvir o que eu tenho que fazer, eu vou lá e pratico. Esse é a Bíblia também, amados. Não apenas escute, faça. Aprendeu? Faça. Mulheres aqui na igreja têm sido abençoadas por quê? Porque têm aprendido o devocional durante anos aí já. Então, amados, vamos parar de brigar, é tempo da gente realmente ouvir e fazer. E hoje, realmente, encerrando a palavra, eu posso dizer isso também. Que uma das coisas que eu aprendi a amar a Deus, amar o meu pastor e amar e ver a minha vida desenrolar, foi porque muitas das vezes que o pastor teve conversas duras comigo, e aqui realmente eu falo isso que vocês não têm noção de como foram. Às vezes vocês acham que a conversa de vocês foram duras, eles não sabem de nada. Mas toda vez que o pastor falava comigo assim, faz A, eu olhava, às vezes eu queria brigar com ele, às vezes eu queria fazer não, mas eu parava, orava, respirava, falava amém, vou fazer o A. Eu fazia o A. E as coisas aconteciam na minha vida. Deus foi mudando. Mudou meu casamento. Hoje, né, eu tento ser um pai melhor para aquela cidadã ali. Não sei se eu ainda consegui não, mas enfim, uma hora eu consigo, né? Mas eu estou tentando ser um pai melhor, um filho melhor, um pastor melhor, um servo de Deus melhor, porque eu aprendi coisas na Bíblia e vou praticando, para que as coisas realmente aconteçam. Então, queridos, que vocês fiquem com esses conselhos para vocês nessa noite e coloquem em prática para que a sua vida seja abençoada. Amém?